Considerando os problemas decorrentes da situação calamitosa em âmbito estadual, que afeta diretamente o município de Senhora do Porto e a microrregião de Goiás, vem respeitosamente solicitar a citada doação de 100 litros de álcool gel ao município de Senhora do Porto, levando em consideração o número de habitantes e a dificuldade em se conseguir distribuidor no mercado, nesse momento crítico. Desse item tão necessário como a adoção de medidas preventivas em razão do novo coronavírus, Covid-19. Atenciosamente, Antônio Renato Albino, presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto. Esse ofício ele foi destinado à ilustríssima senhora Maria Aparecida Oliveira, diretora-geral da GRS, Gerência Regional de Saúde de Itabira, Minas Gerais. Esse ofício foi feito o pedido pelo presidente dessa casa para a doação de álcool em gel ao município de Senhora do Porto para ajudar no combate ao Covid-19. Mediante esse ofício, ele foi atendido com a doação de 40 litros de álcool, o qual foi entregue pelo presidente diretamente à Secretaria de Saúde, para que o município fizesse a utilização dele no combate ao Covid-19. Deu entrada nessa casa um ofício da Emater, Minas Gerais, Senhora do Porto, 30 de março de 2020. Ilustríssimo senhor Antônio Renato Albino, presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2019 deste município. Reconhecemos o destacado papel da Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para a equipe local da Emater Minas Gerais pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento de uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, RAA de 2019. Colocamos-nos à disposição. Cordialmente, equipe local Emater, Mariana S. Souza. Esse ofício, senhor presidente, a Emater solicitando um agendamento de uma reunião. Né? Neste momento não é o momento ideal para que seja realizado qualquer tipo de reunião, além da ordinária aqui que a gente tem que cumprir o calendário. Né? Então, vamos esperar um momento próprio e adequado para a gente agendar essa reunião com a Emater, para que seja divulgado o balanço que ela fez com relação aos trabalhos que ela fez. Vou passar a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Santiago Leles Gonçalves Martins. Desejo fazer a leitura? Requerimento 20 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que é isso que escreve, nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que proceda com a revisão dos valores das diárias de viagem dos servidores públicos, previstos no decreto 019, de 7 de junho de 2013. Justificativa: a presente solicitação se faz necessária, uma vez que o citado decreto que fixou o valor das diárias de viagem é datado de 2013 e nunca foi revisado, ocasionando a perda do poder aquisitivo corroído pela inflação, fato este que vem prejudicando o servidor público, que às vezes tem que utilizar recurso próprio para custear viagens a serviço do município. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020, Charles Leles Gonçalves Martins, vereador.
21/2020, Divino Vieira da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que aí subscreve nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, vem requerer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que envie a essa casa cópia do processo licitatório para a construção de poços artesianos na comunidade Vargem Fria e cópia do contrato celebrado com a empresa vencedora. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária devido ao questionamento dos moradores da comunidade. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020. O Anderson Pires Figueiredo, vereador, Divino Vieira da Silva, vereador. Os dois assinaram em conjunto. Requerimento 22 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que informe a esta casa sobre quais recursos foram repassados ao município pelo governo federal para enfrentamento da Covid-19. Requer ainda que informe como estão sendo usados tais recursos. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária a pedido da população portuense. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020. O Anderson Pires Figueiredo, vereador. Divino Vieira da Silva, vereador. Também assinado em conjunto. Requerimento 23 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que proceda reparos nas pontes localizadas na comunidade da Pacheca, próxima à residência do senhor Miltinho. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, uma vez que as mesmas estão trazendo riscos a quem por ali trafega. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020, Divino Vieira da Silva, vereador. Requerimento 24 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que proceda a roçada dos campos de futebol localizados na comunidade de Santa Terezinha e Maia dos Pedros. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, uma vez que os mesmos estão com um mato muito alto. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020, Antônio Renato Albino, vereador. Requerimento 25 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado a Copasa para que proceda os devidos reparos do reservatório de água acima da residência do senhor Zé Rita. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, uma vez que tal vazamento está colocando em risco os moradores daquela região. Senhora do Porto, 14 de maio de 2020. O Anderson Pires Figueiredo, vereador. Estes foram os requerimentos. Pode colocar em discussão e votação. Foi votação, então. Gabriel? Coutinho? Aprovado. Aprovado. Alex? Aprovado. Divino? Aprovado. Tizinho? Aprovado. Aprovado. Matosinho? Aprovado. Senhor presidente, pela ordem aqui, ficou um decreto do município. Teria sido feita a leitura antes dos requerimentos, mas eu vou fazer a leitura desse decreto agora, tá bom? É o decreto número 28, de 6 de maio de 2020, dispõe sobre as vedações e restrições ao funcionamento dos estabelecimentos e atividades que menciona em virtude da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e da outras providências. O prefeito municipal de Senhora do Porto, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e competências que lhe confere a lei orgânica municipal e, considerando as vedações e restrições estabelecidas em nível municipal ao funcionamento de serviços, atividades e empreendimentos com circulação
ou potencial aglomeração de pessoas nos termos dos decretos municipais 20 de 17 de março de 2020 e 21 de 23 de março de 2020 como medidas de enfrentamento à pandemia da doença Covid-19, considerando que até a presente data houve apenas um caso confirmado de Covid-19 no município que evoluiu para a resolução sem a necessidade de intervenção hospitalar, considerando que, tendo em vista os termos do informe coronavírus emitido em 22 de abril de 2020, a situação de Senhora do Porto se enquadra como baixo risco, para a qual se recomenda o distanciamento social para reduzir a velocidade de transmissão e permitir a implantação das estruturas planejadas e descritas nos planos de contingência, sendo que, por esse modo de distanciamento, apenas alguns grupos ficam isolados, considerando o trabalho contínuo de reestruturação da rede pública municipal de saúde e aquisição de insumos e equipamentos, capacitação de profissionais e transformação dos postos de saúde do bairro Palmeiras em local de referência exclusivo para atendimento dos pacientes acometidos da Covid-19, considerando que o Comitê Gestor de Prevenção e Contingência em Saúde Covid-19 está tomando todas as medidas e precauções para todos os cenários possíveis da epidemia, considerando a necessidade de harmonizar bens e princípios jurídicos igualmente tutelados pela Constituição Federal, tais como o princípio da inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º caput, e o direito à saúde, artigo 196 caput, e o princípio da busca do pleno emprego, artigo 170, levando em conta, ainda que nos termos do mencionado artigo 196, há uma indissociabilidade entre a garantia à saúde e as políticas econômicas, considerando imperiosa a necessidade de, dentro dos limites da razoabilidade, a partir de soluções ancoradas em dados técnicos e sem descurar o firme enfrentamento da pandemia e da proteção da saúde da população, minimizar os efeitos da grave retração econômica local, a qual, num cenário cada vez menos improvável, pode desaguar numa elevação do desemprego e da estagnação econômica a níveis jamais experimentados em Senhora do Porto, comprometendo e até inviabilizando a capacidade de sustento das famílias, mesmo com a ajuda de programas governamentais, situação de que pode advir uma crise social de dimensões inéditas e de difícil superação, considerando que a economia nacional já apresentava antes mesmo da pandemia indicadores de ausência de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2020, conforme projeções do próprio Banco Central do Brasil, que atualmente o Banco Mundial aponta para o cenário de recessão global e que, no caso específico do Brasil, para uma retração econômica de 5% do PIB negativo em 2020. E considerando que a retomada parcial, controlada, segura, cautelosa e responsável das atividades econômicas é medida que se revela urgente e que não é um fim em si mesmo, senão estratégia que se impõe ao poder público e à sociedade justamente para que, numa visão sistêmica e da grave crise, porque passa, garanta-se a todos a vida, o sustento, a saúde e a dignidade. Decreta. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de caráter geral, voltadas às práticas de boa higiene e conduta nos ambientes de trabalho, que devem ser observadas por todos os estabelecimentos. Inciso 1. Afastar os trabalhadores em grupo de risco. Inciso 2. Orientar o funcionário que apresentar sintomas gripais a procurar auxílio médico imediatamente. Inciso 3. Acatar o afastamento e recomendações emitidas pelos profissionais de saúde em caso de trabalhadores com sintomas. Inciso 4. Orientar todos os trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo coronavírus, a forma Covid-19, a forma correta da higienização das mãos e demais medidas de prevenção. Inciso 5. Adotar os procedimentos contínuos de higienização das mãos com utilização de água e sabão em intervalos regulares ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como o álcool em gel de 70%. Inciso 6. Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto.
Inciso 7. Manter a distância segura entre os trabalhadores, considerando as orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho. Inciso 8. Emitir comunicados sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e aperto de mão. Inciso 9. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo. Inciso 10. Promover agendamento de horários para evitar aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas. Inciso 11. Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno só. Inciso 12. Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro. Inciso 13. Reforçar a limpeza de vasos de sanitários e vestiários. Inciso 14. Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, cadeiras, etc. Inciso 15. Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho ou, no caso de utilização de aparelho de ar-condicionado, evitar a recirculação do ar e fazer a limpeza periódica dos filtros. Inciso 16. Promover o teletrabalho ou trabalho remoto, quando possível. 18. Evitar deslocamentos de viagens e reuniões presenciais, utilizando recursos de áudio ou videoconferência. Parágrafo único. Fica restringida a circulação de idosos, pessoas com doenças crônicas, diabetes, cardiopatia, etc., ou condições de risco, como obesidade e gestação de risco. Artigo 2º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 como condições para o funcionamento das atividades do comércio varejista e atacadista em Senhora do Porto. Inciso 1º. O comércio varejista e atacadista funcionará em dias e horários permitidos pela legislação municipal em vigor. Inciso 2. O estabelecimento deverá providenciar o controle de acesso dos clientes, designando pessoa para organizar a entrada, de modo que o ingresso de pessoas seja proporcional à área de cada estabelecimento, na proporção de um cliente para cada espaço de 4 metros quadrados da área de atendimento, de forma a coibir a aglomeração de pessoas em seu interior. Inciso 3º. O estabelecimento deve demarcar com sinalizador de cor visível e destacado o distanciamento mínimo de 1 metro entre clientes e balcões de atendimento. Inciso 4. O estabelecimento deve higienizar de forma contínua e adequada balcões, mesas, cadeiras, máquinas para pagamento com cartão e outros equipamentos mobiliários de uso comum. Inciso 5º. Os estabelecimentos com mais de uma porta de entrada devem restringir o acesso por meio de apenas uma delas e utilizar a fita zebrada ou material congênere para destacar a restrição de acesso. Artigo 3º. Sem prejuízo do cumprimento integral das determinações que constam no artigo 1º deste decreto, o funcionamento dos estabelecimentos estão condicionados à observância das seguintes obrigações. Inciso 1. Adotar esse sistema de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas de trabalho, como forma de reduzir contatos e aglomerações de funcionários. Inciso 2. Realizar medidas de prevenção da contaminação pela Covid-19, disponibilizando material de higiene e equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e demais equipamentos recomendados para a manutenção da higiene pessoal dos funcionários, distribuidores e demais colaboradores das atividades dos estabelecimentos, orientando aos funcionários de modo a reforçar a importância e a necessidade destas adoções. Inciso 3º. Dispensar das atribuições de contato direto com o público os funcionários que se enquadram no grupo de risco, com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, gestantes, lactantes, imunodeprimidos e pessoas com doença crônica. Inciso 4. Intensificar as ações de limpeza no estabelecimento, em especial com a higienização contínua de banheiros, pisos, móveis, utensílios e equipamentos comuns, preferencialmente com água sanitária ou outro produto saneante. Inciso 5. Disponibilizar aos clientes
e funcionários recipientes com álcool em gel ou preparações antissépticas, sanitizantes de efeito similar, disposto na entrada em locais visíveis em todo estabelecimento. Inciso 6. Adotar medidas para manter o distanciamento entre os consumidores no interior do estabelecimento, evitando aglomeração de pessoas, considerando a proporção de um cliente para cada 4 metros quadrados. Inciso 7. Divulgar na entrada e no interior do estabelecimento cartazes educativos com a medida de prevenção e enfrentamento do coronavírus. Artigo 4º. O funcionamento das atividades de bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos congêneres está condicionado ao cumprimento das seguintes determinações. Inciso 1. Devem ser adotadas medidas para restringir a quantidade de clientes no estabelecimento, principalmente nas áreas internas, assegurando-se o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e a utilização de, no máximo, 1/3 da capacidade do atendimento. Todos os objetos, utensílios e móveis do estabelecimento deverão ser adequadamente higienizados depois de cada utilização. Inciso 3. Providenciar material de higiene e equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e demais equipamentos para funcionários e entregadores, recomendando, sobretudo, a utilização de álcool em gel nos serviços da entrega. Inciso 4. Fica proibido o consumo de bebida alcoólica no interior e imediações dos estabelecimentos que tratam este artigo, cabendo ao proprietário a respectiva fiscalização, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 13 deste decreto. Parágrafo único. Fica vedado o oferecimento de música ao vivo e funcionamento de recreações infantis nos estabelecimentos que tratam esse artigo. Artigo 5º. O funcionamento dos salões de beleza e estabelecimentos congêneres atenderá às seguintes determinações. Ficam autorizadas apenas as atividades de cabeleireiro, barbeiro, manicure e pedicure. Inciso 2º. Fica vedado o funcionamento de clínica de estética, massagens, procedimentos estéticos invasivos e minimamente invasivos. Inciso 3º. O atendimento dar-se-á exclusivamente por meio de agendamento. Inciso 4º. O estabelecimento poderá atender até no máximo 1/3 de sua capacidade, assegurando o distanciamento mínimo de 2 metros entre os clientes e a proporção de um cliente para cada 4 metros quadrados. Inciso 5º. Depois de utilizado cada equipamento e utensílio deverão ser completamente higienizados. Inciso 6º. Todos os funcionários devem usar máscaras, ficando obrigado o estabelecimento a fornecer máscaras aos clientes. Artigo 6º. O funcionamento das atividades cultico-religiosas observará as seguintes determinações. Fica vedado o comparecimento das pessoas elencadas no parágrafo único do artigo 1º deste decreto. Inciso 2º. Deve ser reduzida a 1/3 a lotação estimada do espaço de culto, mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Inciso 3º. O local de culto deve ser mantido arejado com portas e janelas abertas. Inciso 4º. Deve-se realizar a higienização de mesas, cadeiras e bancos após o término de cada reunião, disponibilizando-se o álcool em gel a 70% nos banheiros e locais estratégicos. Inciso 5º. Devem ser orientados os participantes a não comparecerem a nenhum evento caso apresentem sintomas gripais. Artigo 7º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas que devem ser observadas pelas instituições bancárias e atividades financeiras. Inciso 1º. Instalar fita zebrada ou marcação no piso nas áreas de acúmulo de pessoas, tais como caixas eletrônicos. Inciso 2. Alternar as cadeiras nas salas de espera, devendo sempre saltar uma entre os usuários que aguardem atendimento. Inciso 3º. Intensificar a prioridade de higienização de toda a estrutura, incluindo a área externa e banheiro. Inciso 4º. Limitar a entrada e permanência de clientes na instituição a uma pessoa por caixa em funcionamento. Inciso 5º. Estabelecer horário fixo para atendimento exclusivo de idosos, como, por exemplo, das 10 às 12 horas. Inciso 6º. Oferecer álcool em gel 70% em
pontos estratégicos como entrada de banheiros, guarda-volumes e próximos caixas eletrônicos. Inciso 7. Todo equipamento ou dispositivo como máquinas de cartão de crédito, totens, telas de caixa eletrônico e outros que possuam contato manual deverão sofrer limpeza e desinfecção apropriada a cada 1 hora. Artigo 8º. Ficam autorizadas as atividades de comércio ambulante e outras formas de venda em vias públicas, desde que por pessoas que possuam licenciamento válido e vigente fornecido pela administração municipal, e desde que adotem medidas de higienização e utilização de máscaras pelos vendedores. Artigo 9º. Permanece naquilo que não sejam compatíveis com este decreto as restrições e vedações que constam no Decreto Municipal 021, de 23 de março de 2020. Artigo 10. Na hipótese de alteração dos patamares da epidemia da Covid-19 no município, considerando dados epidemiológicos e de bioestatística, as disposições do presente decreto poderão ser alteradas para medidas mais restritivas ou mesmo de suspensão de atividades, a fim de impedir maiores danos e agravos à saúde pública. O Poder Público Municipal, no exercício de sua competência e por meio da Secretaria Municipal de Saúde, isoladamente em conjunto com outra Secretaria Municipal, editará disposições normativas específicas, contendo determinações sanitárias gerais e setoriais para o combate à pandemia Covid-19. Artigo 12. O funcionamento das atividades comerciais que trata este decreto está condicionado à apresentação de um plano de contingência e prevenção por parte de todos os comerciantes, bem como a sua respectiva aprovação pelos órgãos de saúde do município de Senhora do Porto. Artigo 13. O descumprimento das disposições deste decreto implicará na aplicação das sanções previstas na legislação municipal, inclusive a interdição ou embargo da atividade e cassação do alvará de funcionamento. Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Senhora do Porto, 6 de maio de 2020, Sebastião Augusto, Andrade Filho, prefeito municipal. Esse decreto está regulamentando a autorização para o comércio voltar a funcionar de forma precária, né, com um projeto de contingência, para assegurar a todos o direito de circular, mas com uma certa limitação. Então, todos os comerciantes aí têm que apresentar um plano de contingência e se adequar a esse decreto para que não tenham seus alvarás cassados. Disponibilizar álcool em gel, máscaras para os funcionários, manter o distanciamento entre os funcionários e os clientes. Diante dessa pandemia, também foi editada a portaria número 10 de 2020 dessa Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, do uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a portaria do Ministério da Saúde 188 de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública, importância nacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus Covid-19, considerando a declaração da infecção humana pelo Covid-19 pandemia em 11 de março pela Organização Mundial de Saúde, considerando as últimas orientações sobre procedimentos de profilaxia a fim de conter a chegada ou avanço da epidemia no município de Senhora do Porto, resolve. Artigo 1º. Fica prorrogada até o dia 15 de 5 de 2020 a portaria 06 de 2020, a qual dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Senhora do Porto. Artigo 2º. Fica prorrogada até o dia 15 de 5 de 2020 a portaria 07 de 2020, a qual dispõe sobre o expediente presencial e afastamento administrativo dos servidores para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos até dia 15 de maio de 2020, podendo ser prorrogada ou ainda revogada antes dessa data. Senhora do Porto, 30 de abril de 2020. Essa portaria aqui foi a segunda portaria realizada por esta casa, prorrogando a
a suspensão do atendimento presencial e o afastamento dos servidores que estão em casa aguardando, ou trabalhando, fazendo teletrabalho, ou aguardando em regime de plantão. Solicitados devem comparecer nesta casa. Com validade até o dia 15, que será amanhã. Agora vamos passar aos projetos que deram entrada na última reunião ordinária. Projeto 05 de 2020. Fazer a leitura do parecer jurídico. Projeto de lei ordinária 05 de 2020. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes e Lazer de São do Porto e da outras providências. Relatório: foi encaminhado à assessoria jurídica da Casa para emissão de parecer. O projeto de lei ordinária 05 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes e Lazer de São do Porto e da outras providências. Análise jurídica. Da competência, iniciativa e assistência normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município e face do interesse local, encontrando um amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. A matéria de iniciativa exclusiva do Poder Municipal. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, posto que a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal não relacionam esses assuntos com as matérias a serem tratadas por lei complementar. Assim, o projeto de lei ordinária está apto e adequado. Portanto, quanto à competência, iniciativa e assistência normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto de encomenda. Da proposta. O presente projeto de lei dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes e Lazer de São do Porto e da outras providências. Do COR, para aprovação da Lei Ordinária 05 de 2020, será necessário o voto favorável da maioria simples dos vereadores presentes na sessão plenária, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno, em turno único de discussão e votação das comissões. Verifique se a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes de orçamento, finanças, tomada de contas, legislação e de legislação, justiça e redação. Conclusão. Diante do exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, depois de observar as recomendações previstas neste parecer, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei ordinária 05 de 2020. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Senhora do Porto, 13 de maio de 2020, ministro de Oliveira Pimenta, assessor jurídico. Senhor presidente, pode colocar esse projeto em discussão e em seguida em votação. Tem algum vereador falar uma coisa do projeto? De votação, então. Está tudo? Aprovado. Vou passar para o projeto de lei 06 de 2020. Projeto de lei 06 de 2020. Ele altera o dispositivo da Lei Municipal 584, de 28 de fevereiro de 2011, que cria o Conselho Municipal de Esportes de Senhor do Porto e dá outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei 06 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 584, de 28 de fevereiro de 2011, que cria o Conselho Municipal de Esportes de Senhor do Porto e dá outras providências. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta casa para emissão de parecer do projeto de lei 06 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo conferir nova redação ao artigo 10 da Lei 584 de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes
Senhora do Porto. Da competência, iniciativa e assistência normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição e no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei complementar que vai de encontro ao que dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno. Portanto, quanto à competência iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto em comento. Da proposta, esse projeto tem como escopo alterar a Lei Municipal 584 de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte do município de São do Porto e da outras providências, com o objetivo de conferir nova redação ao artigo 10 da respectiva lei. Do quórum, para a aprovação do projeto de lei complementar, será necessário o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno. Conclusão. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, depois de observadas as recomendações previstas neste parecer, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei complementar 06/2020. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, respeitando, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Senhora do Porto, 13 de maio de 2020, ministro de Oliveira Pimenta, assessor jurídico. Esse projeto de lei 06/2020, ele está alterando o artigo 10 da Lei Municipal 584, de 28 de fevereiro de 2011, especificamente no número de reuniões que a lei de 2011 trata. A lei de 584 de 2011, ela traz a quantidade de reuniões mensalmente. E a mudança que essa lei está prevendo é a mudança do Conselho Municipal de Esportes se reunir trimestralmente, extraordinariamente por convocação da mesa diretora ou da maioria dos conselheiros. A única alteração que essa lei está propondo é só a mudança do número de reuniões, que ao invés de ser mensal, ela passa a ser trimestral. Põe-se em discussão e votação. Obrigado. Aprovado. Aprovado. Agora o projeto de lei 07 de 2020 dispõe sobre a concessão de revisão geral anual nos vencimentos do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto e da outras providências. Parecer contábil. Parecer contábil do projeto de lei parecer contábil número 06 de 2020. Atendendo a determinação do presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, para que essa consultoria elabore parecer contábil sobre o projeto de lei para verificar a viabilidade do mesmo, emitimos o presente relatório. Trata-se de revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto e da outras providências, sendo excluído da aplicação deste projeto de lei o prefeito municipal, a pedido, e os servidores públicos já contemplados com reajustes pelas leis municipais 747 de 2020, 748 de 2020, 749 de 2020 e 750 de 2020. As medidas propostas pelo referido projeto de lei acarretará aumento na despesa no exercício de sua aplicação, gerando compromissos financeiros para os dois exercícios seguintes, tornando-se necessária a elaboração de estimativa de impacto orçamentário financeiro previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a verificação se a medida não venha a impactar no gasto com pessoal. Fundamentação. O artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000 preconiza que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesa deverá vir acompanhado de impacto orçamentário financeiro a saber.
Por se tratar de expansão salarial, é necessário se fazer a elaboração do impacto orçamentário financeiro da proposta em relação ao aumento de despesas, e, consequentemente, causa elevação do gasto com o pessoal do município, conforme preconizado nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De análise dos prefeitos preceitos acima, significa dizer que os valores pagos, respectivamente, pelo princípio legislativo e executivo a título de salário, não poderá exceder a 60%, sendo 6% e 54%, respectivamente, da receita corrente líquida efetivamente realizada durante o exercício corrente. Análise quanto ao impacto orçamentário financeiro. Revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Salto do Porto veio acompanhado do relatório de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, embora o mesmo seja muito de análise circunstanciadas da proposição e também na declaração de compatibilidade com PPA, IZO e LOA. Estimativa quanto ao aumento de despesa no ano. Observe-se que os quadros de estimativa de gastos anual do projeto demonstra um aumento estimado de despesas, tendo como percentuais a seguinte composição: 44,73% para 2020, 44,46% para 2021 e de 44,79% para 2022, cumprindo ao que determina o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois demonstra um impacto quanto ao aumento de despesas no exercício de início da aplicação da lei e nos dois subsequentes. Constata-se, de acordo com os relatórios de impacto orçamentário e financeiro apresentados, os mesmos não apresentam nenhuma metodologia de cálculo para a elaboração de estudo do impacto. Deverão ser demonstrados de forma clara, objetiva e específica as premissas e metodologia de cálculo de memória que deverão acompanhar a estimativa de impacto, com o objetivo de definir os componentes e os valores que irão demonstrar a total despesa nos períodos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é importante que seja definido o maior número de premissas, ou seja, hipóteses e condições necessárias e tidas em termos de projeto como verdadeiras para a execução do mesmo, para fins de levantamento o mais próximo possível da realidade, do impacto orçamentário e financeiro decorrente da criação ou da ampliação da despesa, embora muito pobre de informações. Fica muito difícil analisar números colocados sem descrever nenhum critério ou metodologia. Analisando friamente as poucas informações contidas no relatório apresentado pelo Executivo Municipal, os mesmos demonstram percentuais que estão obedecendo ao limite prudencial de 51,30% e ao limite legal de 54% estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 132. Quanto ao impacto no gasto pessoal, no tocante ao item, o quadro de projeção de impacto sobre a receita corrente líquida não foi possível apurar se os percentuais realmente demonstram a realidade, pois não fazem constar nos relatórios nenhuma projeção de receita corrente líquida para 2021 e 2022. Assim, considerando que o dispêndio máximo do Poder Executivo não poderá exceder 54% da receita líquida no exercício pela projeção constante do impacto orçamentário financeiro, o percentual não tende a extrapolar o limite constante na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Diante do apresentado, as referidas despesas não causarão impacto significativo nos gastos com pessoal de 2020. E para os dois exercícios seguintes, 2021 e 2022, mesmo assim, o município terá de promover adequações e constante monitoramento na folha de pagamento para que não ultrapasse o limite máximo permitido na Lei 132. Em face aos valores projetados, salientamos que o município poderá encerrar o exercício de 2020 com gasto com pessoal dentro do percentual permitido no artigo 20, inciso 3º da Lei 101 de 2000. Já para os exercícios 2021 e 2022, o cenário também se revela favorável, desde que o município reveja as necessidades reais de novas contratações, pois as receitas não acompanham os direitos adquiridos e reajustes salariais do funcionalismo. Devemos relembrar que o presente relatório e seus anexos feitos pelo Executivo Municipal são projeções. Caso elas fiquem aquém do esperado, principalmente devido à diminuição dos valores constitucionais repassados pelo governo estadual e federal aos municípios, pois atravessamos uma grave crise e grande incerteza, o município poderá não conseguir cumprir com o pagamento
de sua folha e, consequentemente, extrapolará os limites impostos pela Lei 101 de 2000, com relação ao gasto com pessoal. Portanto, recomendamos a adoção de critérios controladores de maneira a evitar a elevação do limite de gasto com pessoal ainda mais. Caso aconteça extrapolamento, o município poderá sofrer penalidades. Lembrando também ao gestor municipal que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, cientificou os municípios através da deliberação na sessão 19 de 12 de 2018, que admitiu que, a partir de 1 de 2019, que as despesas com pessoal pagas com recursos decorrentes de transferências intergovernamentais obrigatórias devem ser computadas como gastos de pessoal do ente federado que realizou as despesas. Resumindo, os agentes comunitários de saúde e demais profissionais de saúde que são pagos por recursos do SUS não poderão mais ser contabilizados como prestadores de serviços, devem ser classificados como as rubricas de gastos com pessoal, ou seja, serão considerados como pessoal e aumentará automaticamente os gastos com pessoal do município. Por isso, o Executivo terá de estar mais atento ainda com gasto com pessoal, para que não ultrapasse os 54% permitidos. Levando em consideração as consequências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela cautela de manter as despesas com pessoal dentro dos limites previsíveis, procurando sempre equacionar o gasto total com folha de pagamento em relação à receita corrente líquida, buscando sempre um enquadramento com limites estabelecidos pela Lei Complementar de 4 de maio de 2000. Portanto, somos do parecer de que o município poderá promover o referido reajuste salarial, desde que a receita não sofra queda brusca e que sempre procure estar monitorando os gastos com pessoal, uma vez que a apuração é feita usando um mês como referência e os 11 meses imediatamente anteriores, tanto para a receita como para a despesa, para que possa acompanhar legalmente os gastos com pessoal. Alertamos para que o Executivo Municipal atente para que nos próximos projetos de lei exigirem relatório de estimativa de impacto orçamentário e financeiro sejam mais descritivos e minuciosos, para que haja mais transparência, eficiência e eficácia para a administração como um todo e maior compreensão para os usuários. É o nosso parecer. Senhora do Porto, 13 de maio de 2020, Públicos, Contabilidade e Sistemas Limitado, Carlos Roberto de Oliveira. Com relação ao parecer jurídico, projeto de lei 06 de 2020, autoria Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto e da outras providências. Foi encaminhada a assessoria jurídica dessa casa para a emissão de parecer do projeto de lei 07 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo conceder a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, da competência, iniciativa e espécie normativa. O projeto ele versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrado amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. A matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, pois vai de encontro ao que dispõe a lei orgânica e o regimento interno. Portanto, quanto à competência, iniciativa e a espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto. Do quórum, para aprovação do projeto de lei 07 de 2020, será necessário o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe a lei orgânica e o regimento interno. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnica e legislativa, depois de observadas as recomendações previstas nesse parecer, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei 07 de 2020. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá não somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição. Senhora do Porto, 3 de maio de 2020, ministro do Justiça. Passo o projeto em discussão.
posterior à votação. Foi votação? Vamos votação. Aprovado. Alex, aprovado. Aprovado. Gabriel? Aprovado. Divino? Vizinho? Aprovado. 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 Agora o parecer, projeto de lei 08/2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Soalho do Porto para o exercício de 2021 e da outras competências. Parecer contábil. Chegou à consultoria para emissão de parecer o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que tem como objetivo dispor sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Soalho do Porto para o exercício de 2021. A LDO é um instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre PPA e LOA, tendo como objetivo, primeiro, o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas eleitas como prioridades no PPA. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO assumiu a função central na política fiscal do poder público, mediante a fixação de metas fiscais aplicáveis à elaboração e execução do orçamento. A LDO, além de dispor em seus anexos as citadas prioridades, estabelece as metas anuais em valores correntes e constantes relativos às receitas e despesas, resultado nominal e primário, montante da dívida pública, discutidos os riscos fiscais, dentre outros tópicos. O projeto da LDO deve ser enviado à Câmara Municipal até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 15 de abril, e devolvido para a sanção do prefeito até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, como estabelecido no inciso 2, parágrafo 2º do artigo 35 da ADCT. Portanto, a Câmara tem prazos até o final de junho para analisar e discutir a LDO. Conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição da República, nosso legislativo somente iniciará após a aprovação da LDO. Além de atender os dispositivos constitucionais apresentam os anexos exigidos por Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, conforme determinado pelos artigos 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º desse diploma legal. Assim, a LDO não poderá se distanciar das normas supracitadas, em especial todo o conteúdo contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Do exame do projeto e seus anexos, as informações obtidas evidenciam que a peça está alinhada com uma gestão responsável dos recursos públicos, pois estabelece as metas de receitas, despesas, resultados primários e nominal e montante de dívida pública. Ademais, a propositura, dentre outros temas, discorre sobre as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, dá orientações gerais para a elaboração da proposta orçamentária, trata de estrutura e organização do orçamento, define orientações relativas às despesas de pessoal e encargos e a execução orçamentária. De análise, verifique-se que foram passados a essa assessoria apenas anexos de metas e prioridades e anexos de riscos fiscais, não sendo possível apurar os valores correntes e constantes, ou seja, o valor estimado para o orçamento para 2021 e anos posteriores. Salientamos que não nos foram enviados para análise os seguintes anexos que deverão acompanhar o projeto de LDO para 2021. A linha A, demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas às fixadas nos 3 executivos anteriores. Demonstrativo 4, evolução
do patrimônio líquido. Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6. Estimativa e compensação da renúncia de receita. A linha B, demonstrativo 7. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Para maior flexibilização ao fazer ajustes necessários ao orçamento, o projeto não dispõe de forma e detalhamento necessário, sem contudo mencionado percentual limite de suplementação. Com o propósito de aperfeiçoar o projeto anterior, a Câmara Municipal poderá apresentar emendas, mesmo que desde compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente pelo artigo 463 da Constituição Federal. O projeto dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, estando, portanto, apto a ser submetido à apreciação do plenário dessa Casa, para posterior aprovação e devolvido ao Executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso 2, parágrafo do artigo 35 da ABCT, desde que o Executivo tenha enviado em anexo ao texto do projeto de lei os anexos acima citados. Vale salientar a importância de uma análise mais detida dos anexos constantes do projeto do DLDO por parte dos vereadores, pois neles estão contidas as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2021, a fim de evitar que as sanções de emenda legislativa fiquem de fora das prioridades constantes do orçamento. Verifique-se que o projeto de lei está livre de qualquer vício de inconstitucionalidade, pois atende aos ditames do direito financeiro público que norteia a matéria. É oportuno esclarecer a urgência que a matéria requer, uma vez que, após a aprovação do referente projeto, deverá ser devolvido ao Executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso 2, parágrafo 2 do artigo 35. Conclusão. Ante exposto, do ponto de vista técnico contábil, essa consultoria contábil opina pela viabilidade técnica dessa proposição. É o parecer. Alfotone, 13 de maio de 2020, Públicos, Contabilidade e Sistema. Carlos Alberto de Oliveira. Parecer jurídico. Projeto de lei ordinário 08/2020, projeto executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2021 e da ordem. Foi encaminhada essa Procuradoria Jurídica para emissão de parecer do projeto de lei 08/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem como objetivo dispor sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2021 e da ordem providências, acompanhando das respectivas emendas. Análise jurídica da competência, iniciativa e expressão normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município e faz o interesse local, concordando ao no artigo 30 da Constituição Federal e na lei orgânica municipal. Matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a Constituição Federal. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, pois vai de encontro com o que dispõe a lei orgânica do município. Portanto, quanto à competência, iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica aplica salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto e encomenda. Da proposta, projeto de lei proposto pelo Executivo Municipal do Estado do Porto visa dispor sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2021 e da outra providência. Segundo consta na justificativa apresentada, o projeto visa incorporar diretrizes e prioridades para a elaboração da lei orçamentária de 2021 do município de Vitória do Porto. Do quórum, para aprovação do projeto de lei ordinário 08/2020, será necessário o voto favorável da maioria simples dos votos, conforme dispõe a lei orgânica do município, em turno único, discussão e votação. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, depois de observadas as recomendações previstas nesse parecer, a Procuradoria Jurídica opina salvo melhor juízo pela viabilidade técnica do projeto de lei ordinário 08/2020. Estado do Porto, 13 de maio de 2020, Vinícius de Oliveira Pimenta, assessor jurídico. Passo o projeto de discussão. Votação. Matuzinho? Popó? Divino? Alex?
Aprovado. Senhor presidente, queria essa suspensão, pudesse, só para preencher a ata.